Então, né, nós estávamos vendo, né, que o Antônio foi amparado, foi ajudado, né? E aí, depois da ajuda, né? O Alexandre chamou a mãe, né? E advertiu, né? Falou, ó, socorro foi feito, mas você pediu, nós ajudamos, mas ajude, né? Porque se ele não se ajudar, se ele não cooperar, ele não vai adiantar nada, tá? E aí a mãe agradeceu comovida, em lágrimas de contentamento, e Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fonte do enfermo. E vi então o inesperado: o doente grave, reiterado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se tivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, ajuda-me por amor de Deus, eu morro, eu morro. Algumas jovens correram, espantadas e trêmulas, em roupa de dormir, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas, que foi isso? E o enfermo clamava: estou morrendo, chame o médico depressa. Mas que você sente, papai? Perguntou uma delas, chorando, né? Sinto que vou morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a confusão dos encarnados que passavam por nós em correria indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco que instruísse Afonso para que esse regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e me disse, sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava: geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já terminou. Vamos embora. O doente semilúcido prosseguia inquieto enquanto o telefone tocava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha se despediu de nós, comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Na rua, pedi ao instrutor que me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre afável, como sempre, né? Atendeu meus desejos. O chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, disse: nossa pequena expedição é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede da nossa colônia, ou seja, do nosso lar? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. Nós, por exemplo, acentuou Francisco, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estados delicados, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém do círculo dos nossos irmãos encarnados
conhece a extensão das nossas tarefas de socorro. Permanecem no campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e nos inspiram devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar isso, constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem verdade, a verdade convincente. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compreensão, quase sempre permanecem de olhos fechados para a ajuda divina e invisível que eles recebem do mais alto. Exigem que os outros identifiquem a sua posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Ou seja, quem ajuda quer que que o ajudado reconheça, só que ele não tem nem noção que ele também está sendo ajudado e também não está reconhecendo. Então, o importante não é o reconhecimento, o importante é fazer. São muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefa de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais edificantes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós, espíritos, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações extremamente sublimes de natureza espiritual em poucos dias. Nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito de morte, as criaturas são mais humanas e dóceis. Ou seja, anos de trabalhos inúteis em intuições que não seguimos, conselhos que recebemos fora do corpo enquanto dormimos e não levamos em consideração. E só vamos ouvi-los quando ficamos seriamente doentes. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo em torno dela espaços abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina. Acentua nele o heroísmo e gravam-se no seu coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos
Nossos princípios são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação na maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciou sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então, dizer: ai, eu estou sozinho, ninguém me ajuda, é a maior prova de ingratidão aos espíritos de grupos como esses desse capítulo. Fiquem com Deus, amo vocês.